Fala! Estamos começando mais um podcast Não Se Discute. Cara, e hoje eu tô com o Laerte Viana. Se você gosta de luta, você deve conhecer, do canal Super Lutas. Como é que tá, Laerte? Tudo certo, irmão? Fala, Rafa, beleza, cara? Primeiramente, brigadão pelo convite, obrigado por disponibilizar o espaço aqui para falar um pouco sobre MMA, sobre luta e muita coisa bacana para a gente falar, não só sobre MMA, mas tem muito assunto legal aí. Obrigado. Cara, eu te agradeço demais. É sempre bom falar. Mano, eu sou assim, eu gosto de luta. Eu gosto de ver a luta. Só que eu não entendo absolutamente nada do técnico mesmo, entendeu? Tipo, eu vejo que. Eu acompanhei umas entrevistas tuas com os lutadores e eu vejo que é uma entrevista mesmo, é uma parada bem técnica, você troca ideia da luta, como é que foi, do que ele tá pensando, quem ele quer chamar. Então tem aquela coisa bem. Entrevista bem mais sério. Então, pra quem gosta de luta e curte ver os lutadores falando, ou saber de luta, saber até do que tá acontecendo no mundo do MMA, o canal é uma puta referência pra isso, tá ligado? Diferente daqui, que eu gosto de trocar ideia sobre qualquer coisa. Então, tipo, eu gosto de bater papo mesmo, tipo, saber quem é o Laerte, o que o Laerte faz e tudo. Cara, primeiramente, como você caiu de paraquedas no canal Super Lutas, mano? Cara, primeiramente, como eu caí de paraquedas no mundão do MMA, eu acho, porque realmente foi a definição perfeita, foi meio paraquedas. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu acho que como 90% dos moleques que não conseguiram jogar bola porque não tinha talento suficiente, migrou para o jornalismo para trabalhar com futebol. E tanto que na época da faculdade eu fiz estágio, apresentei programa, tudo voltado ao futebol. E aí na reta final, cara, em 2014, 2015, quando eu estava saindo da faculdade, né, terminando, eu comecei a me interessar mais ainda por luta. Na época eu até pensei em fazer o meu TCC sobre isso, mas ainda foi sobre futebol. E aí eu acabei migrando pro MMA. Quando eu vi, eu já estava assim, já tinha passado a ser minha preferência. Comecei a ir, acho que foi 2014, teve vários eventos no Brasil. Eu ia para tudo quanto é lado só para assistir, nem trabalhava ainda na época com luta, né? Tá, E aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí em 2016 eu caí no Super Lutas no site do Super Lutas, entendi. que é a parte escrita, como redator e tudo mais. E aí depois participei também como redator do site do Sexto Round, que hoje o Sexto Round é um canal no YouTube muito famoso. E aí foi indo nesse mundão, e aí o ano passado, no meio do maio, mais ou menos, de 2020, eu vi o canal de Super Lutas estava parado, sem produzir, eu já não estava trabalhando no site fazia algum tempo, mas eu entrei em contato com o dono da marca, né, do Super Lutas, e a gente fez uma negociação ali, ele me liberou o espaço, e aí eu comecei a produzir conteúdo ali. Tô aí um ano, estamos na busca dos 100 mil inscritos, né? Acho que é o desejo de todo mundo. Cara, ó, pra mim agora, nesse momento, desejo de 1.000 inscritos já tá maravilhoso. Não, mas é assim, é de passinho em passinho, é trabalho de formiguinha, né, cara? Tu é um É, produtor de conteúdo, você sabe disso. não, Não tem é jeito, muito né? louco. E, cara, tipo assim, pra mim, eu acredito que pra ti seja isso também. Pra mim é muito prazer trocar ideia com pessoas diferentes, tá ligado? De coisas diferentes, assim, que até tão fora da minha realidade. Porque é sempre agregador, entendeu? É sempre agregador. E ver, tipo assim, que você foi um caminho que você falou assim, gostava de futebol, era ruim, que nem eu. Mano, nem assisto futebol, que eu sou ruim até de ver, entendeu? Então nem futebol assisto. Então era ruim em tudo, mano. Então você pegou o caminho, você tipo, falou assim, vou ser jornalista pra falar de futebol. E acabou transitando pra parada do MMA. Tu falou ali 2012, 2014, era mais ou menos quando tava em alta, não era? Essa época aí tava em alta no Brasil, MMA. Foi, cara. Eu até brinco que eu sou geração TUF. O pessoal fala que Ah, é como se fosse a geração, entre aspas, Nutella, né? Porque eu acompanhava MMA nas antigas, só que uma visão meio distante. Eu olhava, sabia o nome de um ou outro, assim, né? Dos mais conhecidos, mas não parava para ver todo sábado, por exemplo. Só que aí, quando deu esse boom no Brasil, né? 2011, que teve aquela luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort, aquele chute clássico de frente, quando explodiu o UFC voltou a fazer evento aqui, eu comecei a olhar com mais atenção. E aí, cara, teve em 2012, teve o TUF Brasil da Globo, então era uma isso. exposição muito maior. E aí foi quando eu comecei a realmente acompanhar mesmo o esporte afinco, assim. E aí, pô, aí foi. Quando eu fui É, ver, eu já tava já tava dentro da parada. Cara, inserido. eu acho que nessa época do TUF, porque assim, sempre teve muito lutador brasileiro. Que nem eu te falei antes na pré-conversa que a gente tava tendo, eu sou um cara que vim do Pride, tá ligado? Eu já vi. Eu não sei tecnicamente nada, tipo, os caras falam, tem o bootcamp, tem o não sei o que é o treinamento.
Mano, eu não entro em nada disso. Eu sei mais ou menos o que é, mas eu não vou a fundo em nada. Eu curto ver as lutas. E eu assisti o Pride, pra mim o Pride era porra. Tinha tipo tiro de meta, pisada na cabeça. Era uma loucura, irado, assim. Assim, pra quem tava lutando devia ser horrível. Mas pra mim que tava assistindo era maravilhoso, entendeu? Pior que eles gostam, viu, cara? É, Se for é. falar com a galera que lutava no Pride e luta hoje, que as regras são completamente diferentes, completamente não, mas tem muita coisa diferente. Por exemplo, chutão, tiro de meta, pisão na cabeça no chão, essas coisas não valem. A galera fala que preferia nas antigas, de Vanderlei, Shogun, era diferente, né? O esporte foi evoluindo como um todo, né? Mas isso do Pride que você citou realmente é algo muito saudosista, né? No bom sentido, obviamente, porque Sim. quando a gente era pequeno, a gente sempre, mesmo que não acompanhasse, sempre tem alguma memória afetiva desses lances do Pride, né? Do, Tem, mano. do, do Shogun, do Vanderlei, do Minotauro, do Fedor, enfim. E pra quem não conhece, não conheceu o Pride, dá pra jogar no YouTube aí os highlights que, mano, tem coisa assim de dar medo, tá ligado? Mas é Vai foda. ter, vai ter uma boa base. Não, e eu sou, cara, eu sou fã até hoje. É o cara que eu queria, tipo, trocar uma ideia. Já até falei com o Vitor, isso com o Vitor Miranda. E falei antes pra ti, que é o Vanderlei Silva, velho. Eu era, mano, eu tinha que ver a luta daquele cara. O que fosse, eu parava pra assistir, porque ele realmente sempre foi conhecido como cachorro louco e no Pride era uma loucura, velho. O cara mandava muito, muito. O Vanderlei era Ah, foda. marcou época, é um dos nomes da primeira geração, digamos assim, mais conhecidos, um dos rostos assim mais. Vou te ajudar nessa aí. Eu gravei com o Olha Vanderlei aí. ano passado pro canal. Em off, eu vou te dar o caminho para chegar até nele. Tomara que dê certo aí. Ó, vamos esperar que sim, vamos esperar. Não, porque é muito porque é um cara assim que pra mim realmente foi o cara que fez eu me apaixonar por luta, cara. Tem alguns lutadores que eu gostava de ver, tipo, Crocop era um cara que eu sempre gostei de ver, eu acho que é um cara foda. Procop. Eu fiz luta, tá ligado? Eu treinei algumas coisas. E a única luta que eu me identifiquei, eu treinei capoeira, treinei karatê, mas a luta que eu me apaixonei assim foi o taekwondo por causa das pernas. Então todo lutador que usa muita perna, eu acho chute, eu gosto demais, tá ligado? E o Não, Crocop era monstro no kickbox, tá ligado? o Vitai que você entrevistou aqui era um desses, né? O Vitai Exato. conhecido O muito, Vitai, eu falei pra ele. chuta muito bem. Ele veio do K1 e, mano, o cara que começou com. Entrou pro K1 com 8 meses de treino, velho. Nunca tinha treinado. 8 meses você vai fazer sua primeira luta, depois você entra no K1. Como assim, velho? É tipo uma loucura. E, Uma e loucura. começou a treinar com 21 anos, hein? É um desses casos que foge totalmente à regra, né, o Vitai? Não, eu falei, ele é um cara que, tipo assim, se alguém tá assistindo tem um sonho, ele é o cara certo pra tu falar, meu, dá pra sonhar se eu me dedicar. Mas é aquilo, né, cara? Se você quer correr atrás, você tem que se dedicar, tipo, real. Não adianta começar num treininho, não. Você tem que dar o sangue pra aquela parada, porque é difícil, mano. Pra estar no UFC hoje, tem E, muita gente. e é do ser humano, né, Canto? Não só na luta, mas como qualquer coisa. Se for, por exemplo, aprender um idioma, quanto mais velho a gente começa, mais dificuldade o corpo tem. Não é que é impossível, não, você continua capaz, continua suficiente para conseguir fazer o que você quiser, independente da sua idade. Se você quiser começar uma faculdade com 70 anos de idade, vai lá que você é capaz, dá para fazer absolutamente tranquilo. Mas é natural, a gente não tem como. Uma pessoa com 15 anos, o processo de aprendizado é mais agilizado do que alguém que tem uma idade mais avançada. Não que tire a capacidade, claro que não. E Mas tem toda uma situação, né? quanto mais cedo você começar, mais você consegue. E o Vitar começou numa idade que não é apropriada. Você começar com 21 anos, ou seja, mostra que realmente, além Sim. de ter um talento ali mesmo, é que o Vitar, eu brinco com ele, é um cara autodidata, né? Se você pedir para ele começar a montar um ventilador aqui, dá 2 horas para ele que ele começa a montar um ventilador. O bichão É dedicação, é isso. foda. Cara, eu disse pra ele, falei, cara, isso aí é tipo, mostra pras pessoas que se elas quiserem correr atrás, elas vão onde quiserem chegar, mano. E ele foi, assim, Exatamente. um exemplo, velho, ele, vou te falar a real, ele não ganhou o TUF na final, mas era o cara que eu tava torcendo, sacou? Eu não tá, Per- tu não pode falar porque tu tá junto com todos os lutadores, é ruim pra tu, mas eu posso falar, entendeu? Eu tava, eu sou mais amigo do Vitai, né? Acho que o Vitai é o melhor amigo que eu fiz no mundo da luta. Mas eu também sou amigo do cara de sapato, então vou me então, abster nessa tu aqui. Não, eu sempre tive um pé atrás desse cara de sapato ficar meio assim, falar, pô, o cara. Porque o cara de sapato, pra mim, ele parecia, posso estar totalmente errado,
mas parecia que ele teve mais estrutura de vida pra virar um lutador, entendeu? Posso estar totalmente errado. É que o Sapato ele veio do jiu-jitsu, né, cara? Então ele já tinha uma base, assim, de outras coisas. O Sapato foi 2 vezes, se eu não me engano, campeão mundial de jiu-jitsu, um na faixa marrom, se eu não estiver enganado, no outro no absoluto, e chegou no TUF como um dos favoritos, inclusive, né? Com pouco tempo, aliás, o Vitai era o favorito, mas o cara de Sapato era um dos, né? O Vitai por toda a bagagem histórico dele. E acabou que deu, né? Os dois que eram os dois grandes favoritos acabaram se cruzando na final e foi em São Paulo, foi no Ibirapuera, eu tava lá assistindo, inclusive. Tu tava lá? Eu tava lá. Foi Caraca. a luta principal foi do Maldonado contra o Miotic, que era o campeão agora. Uhum. E aí o Sapato conseguiu acabar fazendo o jogo de grappler dele e acabou anulando o jogo do Vitai e saiu campeão. Mas eram os dois favoritos realmente da casa. Histórias diferentes, mas que de alguma maneira se cruzavam, né? O Vital é mais experiente, o Sapato era um moleque ainda na época. O Sapato hoje tem 31, isso foi em 2014, tem o quê? 7 anos, É. né? Faz Então, isso? Faz foi, 7 anos. foi 2014, tinha 24, 25 anos, alguma coisa assim. Cara, ó, cara de sapato, tamo junto, viu? Não tem nada. Hoje já. É que naquela hora eu tinha que torcer pra alguém, irmão. E aí, é isso. Era O, quem o, dava. o Vitai não vai lembrar disso. Teve na época, né? Eu ainda não trabalhava com MMA, só gostava de assistir, então ficava no Instagram acompanhando os lutadores e tal. E eu lembro que eu tirei uma foto do ingresso que eu comprei do TUF e postei no Instagram, né? Partiu TUF, alguma coisa assim da época a gente colocava no Instagram. E o Vitar comentou, porque eu marquei os lutadores, porque naquela época, para mim, ó, ser notado de alguma maneira por algum lutador era algo assim, falava, caralho, o cara me notou, tipo, é coisa Cheguei de lá, fã, cheguei né? lá. Exato, coisa de fã, né? A gente vê os caras na televisão, parece que eles estão a um mundo de distância da gente. E aí eu lembro que eu comentei, eu postei, marquei todos os lutadores, o Vitar foi que respondeu, colocou, hey, alguma coisa assim, só eu falei, cara, esse cara, eu vou torcer pra ele, tipo assim, Então aí, sabe, cara tipo, de aí sapato. Não era só eu, não queria dizer nada, mas não era só eu que tava torcendo. acabei entregando. Cara, e aí, tipo, que nem tu falou, né? Tu trocou uma ideia com o dono do canal, né? Do Super Lutas, que é onde você trabalha atualmente. E ele te cedeu esse espaço, né? Tem toda uma negociação em si, mas ele te cedeu esse espaço pra você fazer os vídeos e fazer o conteúdo. E, cara, e aí você foi galgando aí nesse ano e conseguiu algumas entrevistas muito fodas, tá ligado? Entrevistas maravilhosas com vários lutadores, pra quem também curte. É que nem eu falei, além de entrevista que nem a gente faz aqui, tipo, do podcast, tem outras paradas que são comentadas notícias da luta, o que tá acontecendo. Então tem várias. Pra quem gosta de MMA, de UFC, vai lá, tem muita coisa. Mas como foi pra ti esse primeiro contato e tá aí, tipo, de frente do primeiro entrevistado? Porque assim, o meu papel aqui é do bobo, tá ligado? Eu tô aqui pra trocar ideia, tipo, bar, puta, tomar água e tal. O teu papel ali, eu sinto que era mais uma parada assim. Calma aí, eu sou jornalista. Então eu tenho que entrevistar o lutador. E como é que foi pra ti, na primeira vez que tu conseguiu falar com alguém e falou, puta, vou gravar, vai começar? Cara, a primeira vez, na verdade, no canal, acaba não sendo a primeira vez, porque, como eu disse, lá em 2016 eu comecei no Super Lutas. Então, Uhum. naquela época eu já comecei a cobrir evento em loco. Então, essa questão de entrevistar já vem de algum tempo, né? Sim. Então, assim, agora foi meio que natural, mas no começo, para pegar esse gancho, era alguma coisa meio assim, eu ficava olhando, ficava, caraca, eu tô entrevistando esse cara, eu tava vendo ele lutar semana passada. No comecinho, sabe, quando você começa a dar os primeiros passos, então você fica meio assim deslumbrado no bom sentido, né? Mas depois passa algo natural. Eu lembro que uma das primeiras que eu entrevistei pessoalmente, porque teve uma época que eu comecei, trabalhava por um site pequenininho, que acabou nem existindo mais, mas foi uma ótima escola, que chamava Olimpo MMA. Acabou se fundindo, na verdade, com um site que chama MMA Brasil, para quem acompanha MMA deve conhecer bem. E eu comecei a gravar com o Skype, inclusive com o Vitor. Gravei com o Vitor, uma das primeiras. Gravei com o Marcos Pezão, que era do TUF também. Lembro. E aí, quando eu comecei a cobrir os eventos em loco do UFC, eu comecei a fazer as entrevistas pessoalmente, né?
E aí ali sim dava um nervosismo diferente, porque uma coisa é você tá na tela do computador, outra coisa é você tá na frente da pessoa, né? É. Que inclusive é uma das paradas que eu sinto falta hoje em dia, mas obviamente não dá, por causa da pandemia, tem que esperar, não tem jeito. Mas e ali no começo você fica meio assim. Só que é só até a primeira pergunta sair. Eu lembro que eu podia estar na 10ª entrevista. Todas, a minha primeira pergunta, minha boca secava. Era É nervosismo. eu falava para um amigo meu, repara. O cara que estava na câmera e tal, eu falava, repara. Na segunda em diante, saía natural, saía Entendi. normal. Mas sempre na hora de iniciar, fazer essa apresentação, no começo, lá atrás, né? Era sempre assim. Fala, Era trava. galera, não sei o quê. No finalzinho da frase, você ia sentindo que a boca já ia ficando seca, a voz já ia mudando. Aí o cara se apresentava e eu voltava ao normal. Mas Já sempre a ia. introdução dava um nervosismo. Mas aí, graças a Deus, fica natural. Claro que eu não vou te pedir para citar nomes, tá? Nesse caso em específico. Mas teve alguém que. Teve alguma situação, não só no canal antes, que nem tu falou que já fazia isso, que te decepcionou? Tu teve alguma decepção? Não precisa falar nome. Nem do que é, nem da onde é. Mas alguém te decepcionou do tipo, puta, vai ser irado e. Cara, não, para ser bem sincero, pergunta boa. Puxando a memória aqui, mais sincero possível. Eu poderia É falar que não ia lógico. ter nome lá, mas não tive nenhuma decepção. Graças a Deus, sempre cruzei com pessoas tranquilas. Teve uma grande surpresa, cara, que aí é mais É, pra galera que acompanha, assim. Tem um lutador americano que chama Kevin Lee. tá. Ele é, assim, um ala sem alça, assim, se você olhar no Instagram, nas lutas, nas pesagens, encarada, é uma mala, mala, mala. Você torce para esse cara perder, assim. Só que aí teve um evento em Fortaleza, 2017, que o Vitor Belfort fez a luta principal com o Kelvin Gastelum e tal. Esse Kevin Lee ia lutar com uma Saranduba. E eu cruzei com esse cara no elevador, cara, na beirada do elevador ali. É. E eu não sei o que me deu um estalo na cabeça. Eu falei para cara, a gente pode bater um papo rapidinho? E o cara, velho, foi assim, um amor de pessoa. Mas foi assim, super tranquilo. E na TV, ele tem uma imagem super marrenta, ele adotou um personagem e tal. Então, assim, a gente bateu um papinho ali de 10 minutos, gravamos e tal. E assim, totalmente diferente. Esse foi o caso que mais me surpreendeu, porque eu achava Positivamente, né? Ótimo. positivamente, porque os outros que eu vou gravar, geralmente eu não acho ninguém chato. Esse cara eu achava chato. E ele me surpreendeu, mostrou que não, que era só um personagem. Cara, Calma aí, Ih. rapidinho. Tem um cara. Tem. Agora que você estava falando isso, no mesmo evento, eu não. Aliás, não podia nem ter falado, se a galera vai ligar os pontos, mas tem um lutador aí bastante conhecido que decepcionou. É. Decepcionou, porque quando estava chegando no UFC era uma coisa, era mais solícito, depois ganhou, ficou mais conhecido e tem E, sim, teve um e, lutador. e Agora que você complicou, falou, né? lembra. É. É. Mas Sempre tem. acho que foi um. Mas não é só comigo também, né? Não, não, é isso. É questão de, tipo assim. É porque tem uma parada. Eu sou muito. Como eu falei, eu gosto de ver luta, mas a minha paixão, tipo, sempre foi a música. Então, eu sou músico, toquei por muito tempo. E principalmente o rock. Hoje eu escuto tudo, mas principalmente o rock fez muito parte da minha vida. Então, tem caras que eu conversei que. Cara, são caras que eu ouvia, tipo, durante minha adolescência toda. Caras que me inspiravam a fazer som. E aí tu fica naquela assim, cara, e se o cara for um bosta, tá ligado? Vai ser muito ruim pra mim, porque não pela entrevista em si, pela conversa em si, mas pela parada do cara que vai matar uma parada dentro de mim que eu, sabe? Não que tu espera alguma coisa de alguém, mas tipo, pô, o cara que tu curte ouvir o som, tu imagina que no máximo ele vai ser gente boa, tá ligado? É só É isso. a mesma coisa do fã, né? Você tá num show, sei lá, pedir pra tirar uma selfie com o cara e o cara cagar pra você, Um não escrotão. tirar, fazer. Eu sei de um cara muito conhecido, assim, mundialmente, mas comigo, Laerte, ele foi super tranquilo. Não tenho nada para reclamar, mas eu já ouvi de muita gente, de muitas pessoas, que é um cara meio escrotão assim, mas comigo, repito, nada tenho a reclamar, É, mas já então. ouvi que com fãs ele é meio assim. Então tem muito isso, né? O nosso medo é o que você falou, não é do conteúdo em si, é da pessoa, da admiração que a gente tem acabar de alguma maneira indo embora, né? Tipo, mas graças a Deus Exato. eu nunca tive isso, porque esse cara que eu falei que eu tive essa experiência, também não tinha uma admiração por ele, era um contato profissional. Os que eu tinha admiração e eu consegui chegar, todos, graças a Deus, me trataram super bem. Eu, inclusive, alguns mantive contato, segui no Instagram, tudo, então foi
Foi bem Isso é bacana. demais. Porque tem pessoas que, tipo. É que é muito difícil, assim. Tem pessoas que eu troquei ideia que são excelentes de real, assim. Que a gente foi um papo muito foda. Viraram amigos naquele momento, assim. Mas eu fico meio incomodado de ser o cara chato, sabe? Do tipo, vou ficar mandando mensagem pro cara do tipo, mano, salve aí, tudo certo, tá? Então fico na minha. Mas tem caras que com certeza eu, tipo, iria num bar tomar uma cerveja e bater um papo. Entendeu? Não, Isso, essa questão que você falou é bem emblemática, né? A gente às vezes, porque tem alguns que você faz amizade de verdade, né? Que você consegue ter um convívio mais próximo da pessoa, né? O Vitor, por exemplo, me recebeu na casa dele, cara. Em demais. 2018, fui Ele- 4 vezes para o Rio de Janeiro, as 4 vezes fiquei hospedado lá, fui para Joinville quando ele mudou, enfim. É um cara que eu tive contato próximo, né? Teve alguns outros que eu também tenho, o Glaico, que foi campeão do TUF Brasil 4, que chama Glaico Nego França, eu acho que ex-UFC. esse eu não vi, cara. Foi o último TUF Brasil que teve, foi em 2015. Tá. É um cara que eu fiz uma amizade direta, a gente conversa em WhatsApp, tá? Um cara super, super gente boa. Mas aí tem muitos outros contatos que a gente faz profissional, né? A gente não fica batendo papo, né? É Mas, por isso. exemplo, um que a galera, o Thiago Marreta, por exemplo, gravei com ele ontem. É um cara que, a qualquer momento, assim, um cara super solícito. A gente segue no Instagram, WhatsApp, fala, Marretão, vamos gravar? Vamos. Mas não tem essa intimidade de ficar trocando ideia. E aí, como foi seu final de semana? Não Fala aí, tem vou, isso, vou entendeu? passar aí pra tomar uma cerveja contigo É, na tua casa. exatamente, entendeu? Tem Né? a maioria, na verdade, tem um contato próximo, assim, de ter WhatsApp, de ter tudo, mas é estritamente profissional, né? Tipo, conversa sobre luta, essas coisas. E já vou falar pra você aí que vai seguir o Laerte, tá? Não conhecia, vai ver o canal, vai ser o Laerte. E vai falar com ele, mano, me passa o contato. Não é assim, entendeu? Não dá. Entendam isso. Porque muita gente ia falar pra mim assim, pô, tu falou com exemplo, com o Rodrigo do Dead Fish. Porra, eu amo o cara, não sei o quê. Pô, não dá pra tu. Não dá, mano. Tá ligado? É É. totalmente profissional, velho. Não tem como. Não vai acontecer. Nem pros meus melhores amigos. Não dá. Porque é uma parada, tipo, que é o seu nome, tá ligado? Ali é uma responsabilidade que você tem com aquela pessoa. Então é o seu nome. E nada vale mais que seu nome, velho. Nada. Então não dá, tá ligado? E não deixa de ser uma troca de confiança, né? Porque se a pessoa teve a confiança de te passar o contato dela, o mínimo que você tem que fazer é retribuir a confiança de não repassar o contato É dela para isso. outras pessoas, É né? isso. É isso. É É isso. meio Exatamente isso. acaba sendo uma troca também, né? E aí todo mundo sai ganhando. Exato. E aí você começa a ganhar mais amplitude dentro do cenário, que tipo, alguém vai falar, pô, tu falou com o Lert, como é que foi? Pô, foi legal, o cara é super respeitoso, não tive problema, então, bom, então vou conversar com ele também. E aí vai crescendo, vai crescendo. O mais importante, cara, que eu sempre falo, o mais importante, além de fazer os contatos, é manter os contatos. É, Porque você pode dar uma sorte de chegar lá e gravar com a pessoa. Mas você tem que manter aquela pessoa no seu ciclo de contatos para que ela possa querer falar contigo novamente ali para frente, entendeu? exato, Isso é o mais exatamente. importante, porque como a nossa profissão é muito contínua, né? É, por exemplo, a entrevista que eu, vamos supor, agora, vamos pegar o exemplo que eu citei. Gravei com uma Rita ontem, por exemplo. Vou soltar no canal, solto hoje um exemplo. Daqui um mês, pode ser que aconteça uma outra coisa muito forte envolvendo o nome dele e eu preciso falar com ele novamente. Exato. Entendeu? Então eu tenho que ter essa fonte ligada ainda, não posso apagar, não. Falei, dane-se. Daqui a um ano dou um oi de novo. Por isso que é a questão de você saber também, um negócio que eu percebo e que, graças a Deus, eu consigo ter esse, como que eu posso dizer, esse posicionamento correto, assim, a entrevista, cara, você não tá ali para afrontar o entrevistado, né? Tu falou que eu faço uma parada voltada mais pro lado profissional, realmente é pro nicho de quem acompanha MMA, né? Eu não posso ali, o cara perdeu um exemplo. Eu gravei com o Cigano no começo do ano. O Cigano vem de 4 derrotas consecutivas. Eu não posso chegar pro cara e falar: e aí, Cigano, tá com medo de ser demitido? É indelicado, É, é exato, invasivo, entendeu? Você tem que saber, mas eu posso perguntar se ele tá com medo, mas de uma outra maneira, que exato, foi o que eu fiz. Você pode fazer a pergunta que você quiser, mas você tem que tomar um cuidado para saber como você faz ela, para não ferir quem está do outro lado, porque o cara tá ali te dando espaço para você ter a oportunidade de falar com ele. Se você querer meio que fazer um negócio afrontoso para ganhar views, like, é, não vale a pena, entendeu?
Você Ah, tem que saber como conduzir a parada. o que eu falo é que os caras vão hoje, buscam, uma grande maioria, é do tipo assim, que nem eu vou te entrevistar, tá? Vou entrevistar o Laerte Viana. Então, eu não vou ver o conteúdo dele. Eu vou lá na notícia e vou ver assim, o que que falaram mal dele? Qual foi o É, BO que o exato. Laerte tem? Aonde eu vou, onde vai dar view? Ah, o Laerte, tipo, puta, não sei, afrontou o lutador. Foi uma situação super complicada, tá todo mundo querendo esquecer isso, foi bem difícil. Ué, tinha aquela briga lá que teve com o lutador. Tipo, só pra dar o headline O pra. corte, né, que o pessoal É. fala. Então, tipo, é muito complicado, cara. E eu sou bem tranquilo quanto a isso, tá ligado? Que nem eu falei com o Badawi, com o do CPM, e tava tendo aquela É. situação. Tinha sido há um tempo já, mas tava sempre em alta a situação do que aconteceu com o baterista da banda, né? Você deve saber, todo mundo ficou sabendo, foi uma Sei, coisa. sei. É, uma situação complicada. E em momento algum eu quis levar a conversa pra esse lado, velho. Teve uma hora que eu. Tem uma das perguntas que eu falo, eu não sei o que foi, se teve algum momento difícil, com uma situação. E aí ele falou, cara, teve aquela situação que todo mundo sabe. Blá, blá, blá. Aí eu falei assim, cara, nem queria tocar nesse assunto, porque eu sei que é um assunto delicado e tudo. Aí ele falou, cara, pra mim não. Aí durante a entrevista eu falei, não, não tem problema nenhum, eu falo normalmente, tô falando, o pessoal, todo mundo me pergunta, então eu tô aqui pra falar mesmo. Eu falei, não, tudo bem, se você quer falar, tranquilo. Mas eu não vou puxar isso. Porque eu sei que Exatamente. eu quero falar do cara da música, da inspiração, da onde vem, o que o cara faz. Puta, o que ele tá fazendo quando ele não tá tocando? Ele joga bocha, tá ligado? Eu quero saber essas coisas. Quero. Deixar leve, né, cara? Ao mesmo tempo É, que seja uma parada informativa, fica leve. Isso que tu falou que você faz, eu acho fantástico. No começo das entrevistas, inclusive, eu separava um trecho no final de toda a entrevista. Eu acabei parando de fazer porque acabei meio que. Você tem que direcionar o conteúdo para algum canto, né? E eu acabei direcionando realmente mais para a parte profissional. Mas eu lembro que quando eu comecei o canal agora, não as entrevistas lá anos atrás, agora, o canal que eu peguei, o canal de Superlutas, o espaço para produzir ali dentro, eu comecei, o meu foco era fazer isso, era fazer bate-papo com foco meio assim, falar sobre luta, claro, mas separar um trecho da entrevista para falar sobre assuntos gerais. sim. Tanto que no final eu tinha um quadro que era até legal, que, putz, eu não sei por que eu parei, na verdade, eu tô até pensando em voltar. Que eu chegava pro cara e falava, separava, falava todos os assuntos de luta e no final eu falava, tá, agora um quadro fora do octógono, tudo menos luta. O que, que é a coisa que a gente vai encontrar na sua geladeira? Aí o cara Irado. fala, É. tipo assim, o que que você não come de jeito nenhum? Qual seria a última profissão que você exerceria? O que que você seria se não fosse lutador? Sabe, puxava umas coisas que não tinha nada a ver com luta, para saber do cara de gosto pessoal. E era muito massa, porque o cara se soltava, dava risada, acabava a entrevista, o cara falava, pô, que legal esse quadro, não sei o quê. Sinceramente, eu não percebi quando é que foi que eu parei de fazer isso. Acho que é porque às vezes começa a repetir os convidados, né? Sim. E, obviamente não tem como você fazer a mesma coisa. E eu parei, mas eu tô até pensando em voltar, porque esse lance de você saber da vida do cara, eu acho sensacional também. Cara, é porque assim, eu acho que a parte mais importante da parada é a parte humana da pessoa, tá ligado? Tem um profissional ali atrás, isso é foda. É um cara que, às Exato. vezes, exemplo, eu tô falando com o Vitor, eu tenho certeza que fui fã, que admira o cara como um lutador, e o cara vai lá pra saber, porra, quero ver o Vitor falando, quero ver o Vitor falando sobre luta, eu quero ver o Vitor falando como começou, eu quero ver o Vitor falando como ele se sentiu nessa transição dele no UFC. Então o cara tá ligado a isso. Agora, quando eu falo com o Vitor assim, não sei, qualquer coisa, tipo, cara, e a sua família? E aí ele começa a falar, pô, minha filha, minha mulher, não sei o quê, bababá. Ele começa a bater um papo sobre isso, o cara para e vai conhecer o Vitor de verdade, tá ligado? Não só aquele minuto que ele tá no octógono, ele vai conhecer o cara, Exatamente. um ser humano. E aí, às vezes não dá bom, tá ligado? Às vezes não sai. Não é que não dá bom, é que, tipo assim, sai uma coisa bem normal, bem padrão, mas às vezes é uma coisa muito engraçada, muito boa, muito divertida, a pessoa se sente bem. Eu coloquei no. Aliás, pra quem tá vendo esse vídeo agora, com certeza já viu as últimas entrevistas, que já vão estar no ar, que tem o caderno de perguntas, que é no final, depois eu vou fazer contigo. Que são algumas. Que eu falo, eu brinco que é aquele caderno, não sei se tu lembra, na época de escola tinha um caderno que a galera colocava as linhas, então nome, aí na outra página, outra pergunta. Aí tu chegava lá E- na frente, tipo,
de quem você gosta da sala. Aí se a pessoa colocou teu nome ali, tu fala, puta, linha 33. Aí tu ia lá no 33 pra ver quem era. Então é mais ou menos isso. Eu fiz um caderno de perguntas que é o quadro final do papo. Não tem nos que estão Irado. postados hoje, então provavelmente tu não conseguiu ver isso, mas que a gente grava com bastante antecedência. Mas pra quem tá vendo essa entrevista hoje, praticamente todas as últimas conversas têm esse quadro, que é bem divertido. Então é uma coisa que no final, às vezes a conversa tá profissional, tá não sei o quê, e ela dá uma aliviada pra terminar feliz, tá ligado? Terminar bem, terminar tranquila. Isso é bem legal. Irado, irado. Não, é essa parte. Porque é o que você falou, às vezes o cara quer ver um cantor falar sobre música, ele vai ter várias entrevistas do cara falando sobre música. Entrevista direcionada. Agora, falar sobre ele como um todo, um bate-papo para ele se mostrar quem ele é mais difícil. E é o que você É, faz aqui. Então, é um diferencial que tem um público muito grande. É um é, conteúdo agora. gostoso de assistir, né? Você bota ali, você nem percebe. Você vai ouvindo, você vai assistindo. Histórias, né? Quem não gosta de ouvir histórias, cara? Né? Eu sempre Então, pergunto uma história engraçada que o cara passou na vida, um perrengue. Então sempre entra essas perguntinhas. eu vou gravar semana que vem com o Verdun, né? Fabrício Verdun, ex-campeão Puta, peso demais, pesado do demais. UFC. Com ele eu quero separar isso, assim. Geralmente as entrevistas eu faço 20, meia hora. Só que o Verdun, para quem conhece, é assim, é uma figura, cara. É um cara que Ele é você dá muito. risada. Para quem não segue ele no Instagram, você vai ver os isso, é uma figura, uma figuraça. Ele eu quero separar tipo assim, fazer a minha entrevista normal de 20 minutos e pegar mais uns 20, meia hora para falar besteira, assim, para eu fazer vários recortes de vídeo, besteira no bom sentido, assim, de assuntos Claro, claro. engraçados dele, que ele tem Assuntos várias que vão gerar mais histórias, sabe? assuntos. Exatamente, entendeu? Então, é um Sempre negócio que tem. mais para frente, quando o canal tiver mais, como que eu posso dizer? Com público mais consolidado, a gente estamos chegando na marca de 70 mil inscritos agora. E quando tiver um público mais consolidado, eu quero abrir um quadro novo, quero colocar algumas coisas diferentes, que vai ser tipo isso aí, de falar com o lutador sobre histórias da vida do cara, sabe? É, cara, ó, até uma coisa assim. Fala uma coisa bizarra que te aconteceu em qualquer momento da sua vida de evento. Ou uma coisa engraçada, ou uma parada que tipo deu errado, um evento que não foi pra frente. Ele foi pra outro país, falou uma língua errada, pediu outra coisa, foi pedir um café, pediu 10 em inglês, qualquer coisa, assim. E aí tu vê que o cara, normalmente, a, a chavinha da memória demora um tempo. Então, é uma chave que tu vai falar pro cara, fala aí uma coisa. O cara, pô, não tô lembrando, não sei o que. Ele vai começar a pensar, vai pensar. Daqui a pouco, bum, ativou. Aí já era. Aí a parada vai num nível, cara, que fica muito bom. Só um segundo. Show. Pronto. Maravilhoso. Voltei. Retornei. Então, Oi. então vou pensar até o final. Pensar até o final, uma pergunta legal. Aí tu vê, já faz Verdun. Show de bola. Cara, mas assim, que nem tu falou. Hoje, além de estar gravando comigo, tu tem mais 3 gravações. Hoje tá punk. E são todas com lutadores mesmo. Não... São. E como é que. Oi, E tu faz um roteiro, uma pauta, tu se prepara antecipadamente pra essa entrevista. Como é que é o estudo todo que tu faz por trás disso, mano? não, eu faço uma pauta para cada lutador que eu vou entrevistar, eu faço uma pauta diferente, porque como é o que a gente citou lá no começo, né? Como é algo mais na linha profissional, no sentido não de que profissional de credibilidade, eu digo linha profissional Jornalística de mesmo. jornalística, isso, profissional não, jornalística, é a palavra correta, exatamente. Desculpa, eu usei a palavra errada. Que Como é isso, cara? na linha mais jornalística, eu tenho que saber exatamente alguns pontos interessantes sobre notícias, que vão gerar notícias, né? Sim. Então, eu sempre faço uma pauta de cada entrevistado. É claro que na hora, você tá batendo um papo ali, o cara te dá uma resposta, vem um gancho, vem alguma pergunta que você não estava pensando. Isso acontece muito, acontece sempre, na verdade. Mas eu sempre tenho um script que eu vou seguindo, e aí você improvisa em cima, mas eu sempre tenho ali para não ficar É, perdido, sabe? é o Uma teu linha de norte ali, né? raciocínio. Exatamente, para eu saber alguns pontos que eu preciso abordar. O assunto A, o assunto B, o assunto C, o assunto D, e dentro, dependendo do que o cara responder, dependendo da direção que a entrevista for tomando, eu consigo improvisar também.
teve alguma resposta que algum lutador deu que te marcou muito? Falou, cara, não esperava isso. E isso vai render assim muito. Ah, teve, cara, teve. Ó, teve uma entrevista que eu fiz com, não que eu não esperasse, mas que rendeu bastante, que eu fiz com o Mário Yamazaki, que é o árbitro do coraçãozinho, o Sim, sim, japonesinho lá, sim. brasileiro. Ele tá afastado do UFC desde 2013, perdão, desde 2018. Teve um evento em Belém, em fevereiro de 2018, que a Valentina Shevchenko, que é uma campeã, enfrentou uma brasileira e estava batendo muito na brasileira, e ele realmente errou, ele assume isso. Ele demorou muito para interromper a luta. A Ok. Priscila Pedrita era a menina, realmente sofreu muitos danos que não precisava. E ele falou, tipo assim, ele deu um desabafo assim muito legal, cara, muito legal mesmo, falando sobre isso, de como ele entende que ele errou, de como ele aprendeu com o erro. Aí, ao mesmo tempo, ele fala que não foi justo ele ser afastado até hoje do UFC. É uma entrevista que foi a minha primeira entrevista que bateu 100 mil. Assim, Caraca, mano. no coisa. Agora já É, tem a da Cyborg bateu quase 150, tá com 145 mil. Mas o do Mário foi assim, eu não esperava que tivesse uma repercussão tão grande assim. E foi um negócio que impactou, assim, mas é porque eu acho de. que o Mario, ele é um cara assim. É muito louco isso, né? Porque tem alguns árbitros, ou juízes, eu não sei como falar, é árbitro? Acho que é árbitro, Isso, né? Tem alguns árbitro árbitros central ali. do UFC que eles têm um. Cara, um brilho ali, uma marca. Então, Uma identidade própria, né? é. O Herb Dean é um cara que me marca muito. O Mario é um cara que marca muito. Então são caras que eu vejo. Exato. E, tipo, é muito louco. É como se fosse um complemento da luta. É tipo um evento com ele, puta, legal, que é ele e o árbitro. Isso é bizarro, porque você não acompanha o árbitro durante a luta, mas dá um algo Mas a mais. é sempre uma atração, cara, porque para quem acompanha, para quem não acompanha de perto, é uma atração de falar, ah, eu conheço esse cara, tá lá dentro, é um nome a mais. Para quem acompanha de perto, isso pode passar despercebido. Mas você sabendo quem é o árbitro, isso diretamente é, é, influencia na luta. Porque tem árbitro que tem a questão de interromper mais rápido, tem árbitro. Claro que tudo é relativo, tudo Sim. depende da luta. Não tem como você fazer uma ciência exata de, eu vou parar depois de 3 golpes. Não, tem lutador que toma 15 golpes e o árbitro não para, tem lutador que toma um e o árbitro para. Não existe exata no MMA em nada, na É, verdade. tem árbitro que não Mas o gosta de árbitro, trabalho de chão muito tempo parado no chão, exato, levanta, que manda cara. levanta exatamente. Você clincha na grade muito tempo, o cara manda voltar para o meio. Então, assim, dependendo do árbitro, você já sabe como é que a luta pode rolar, cara. Como é que Saquei. tem a tendência. Isso é muito interessante reparar também. Então, tem. É uma coisa que eu, sinceramente, nunca parei pra ver, mas eu lembro de ficar muito bravo numa luta, velho. Eu não vou lembrar a luta que era, mas o cara clinchava, que nem tu falou, jogava na grade, mas, mano, não dava assim, 3 segundos, o árbitro separava. Aí eu falei, cara, o cara tá trabalhando, velho. Como é que. Exatamente. Tipo, não tá clinchado paradão. Tá clinchado dando. Tu vê que ele tá na movimentação. E o cara não separa. Eu falo, velho, mas que porra de E, e, ao, trampa e, é ao esse que tá mesmo, fazendo? e a mesma coisa, às vezes, você vê o cara lá clinchando, Ora. literalmente, claramente amarrando a luta e o árbitro não levanta. Você fala, meu, levanta, não tá acontecendo nada. Tem isso, dependendo do árbitro, influencia muito, sim. Caraca, mas eu curto pra caraca, mano. Eu não sabia disso, eu não vi essa luta em específico. Ou não vi, ou não me recordo dessa situação. É, mas eu acho que realmente geladeira, assim, porra, já faz, que, 4 anos, velho? Tempo demais, velho. Ele chegou a arbitrar na PFL, que é um evento, um torneio milionário que tá tendo nos Estados Unidos. Que inclusive hoje eu gravo uma das entrevistas com o Nathan Schutley, que é bicampeão da PFL, um brasileiro lá da América Top Team. E, mas no UFC, a comissão ele tá fora desde 2018. A entrevista que eu fiz, ele falou que é que o Mário é um cara muito bem sucedido assim no ramo em Sim. empreendedorismo, né? Um cara financeiramente tranquilo, tá? Um cara muito inteligente, inclusive. Então ele tem outras coisas. Ele não depende da arbitragem para viver. Ele tem as empresas dele. Mas ele falou que pretende agora em 2021 voltar a arbitrar. E, cara, No UFC eu acho difícil, né? Mas tem outros eventos, o Bellator, o PFL, enfim. o Bellator também é um evento que tava vindo. Eu acho que o Bellator tava vindo muito forte. Eu não sei se foi por causa da pandemia em si, que deu uma queda no Bellator, mas eu tava acompanhando, tava puta, direto bombando luta do Bellator. Não sei se é Bellator ou Bellator que fala, mas. Tá voltando, cara. Tá voltando. Contratou uma galera boa, tanto Então. nomes Puxou uns conhecidos caras do quanto. UFC, né?
puxou uns nomes conhecidos do UFC e uns nomes para o público hardcore, para que acompanha de perto. O Bellator contratou muito talento também. Não vou ficar falando aqui porque a galera talvez não vai conhecer, mas muito cara novo. O Bellator mudou a política, tinha uma política de pegar medalhões. Saía do UFC, não estava muito certo, ele pegava. Hoje não, hoje eles estão contratando talento para revelar talento também. Então, Isso é e aí legal. essa mescla também com os nomes mais conhecidos, o El Romero, Anthony Johnson, Lyoto Machida, tem vários nomes ali. Bellator tá bem interessante também. É que eu acho que o UFC, ele pegou uma parada, ele pegou um momento, na verdade, que eu não sei quando foi, mas ele entendeu uma parada que talvez o Pride não tinha entendido. O Pride era luta, o Bellator é luta, e o UFC virou entretenimento. Então, assim, o Dana White, ele virou o cara que ele não tá atrás das cortinas sem ninguém saber. Não, ele é o cara que comanda. Virou uma parada tipo, sabe aqueles WWE, tá ligado? Então tem um Sei. mocinho, tem um vilão. Aí, porra, que nem tu falou, assim, o cara era super escroto, falar contigo, super gente boa. O Kevin É Lee, exatamente. aquela situação do. Que eu achei super desrespeitoso, mas a luta do Aldo com o irlandês, o Conor McGregor. McGregor. Mano, o McGregor, pra gente, ele foi um filho da. Tá ligado? Foi um. Mas o cara fez o quê? Ele criou o evento, ele fez o bagulho ficar bilionário o evento. Não, transcendeu o esporte, né? O McGregor ele transcendeu o É MMA, né, isso. cara? É um cara que se tornou milionário, bilionário e assim, ele soube jogar. E ele, na verdade, quem começou muito isso foi o Chael Sonnen, né? Junto com o Anderson Silva Sim. lá em 2011, 2012. Tanto ele é conhecido, o Sonnen é o pai do trash talk, né? O pessoal fala, trash talk é falar besteira, digamos assim, né? Uma tradução, para quem estiver acompanhando, assim, uma tradução É, bem, quase bem sim, porca, bem digamos rasa, vai, assim. rasa. Bem rasa, exatamente. E o Chelsea começou muito isso, né? Porque tem até uma explicação dele que vai diretamente de encontro com o que tu tá falando de entretenimento. Que ele fala que ele tava no card preliminar de uma luta e ele falou, cara, eu bato nesses caras que tá em cima. Mas como é que eu vou chegar neles assim? Ninguém queria ver as lutas dele. Então ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começou a falar besteira do Anderson Silva, que na época era o campeão. E começou a chamar atenção. E começou a vender, vender, vender. E aí a galera entendeu que esse caminho é um caminho a ser explorado. Só que tem aquela questão. Você tem. Porque, cara, tem um negócio chamado carisma. Carisma não se compra, não se força. Não tem Você jeito. nasce ou não nasce. Você não consegue trabalhar em cima para ter um carisma. Você não vai conseguir. Carisma é algo natural que sai. O Conor McGregor é um cara carismático. É. Lembrando que carismático nada tem a ver com aceitação, tá? Com É, aprovação. tu não Você concorda pode com o que ser. ele fez, é isso. Exato. Você pode ser um cara extremamente popular, carismático, e as pessoas não gostarem de você. Não tem nada a ver. Carismático é você, de alguma maneira, conseguir atrair a atenção da pessoa, a pessoa parar para te, te assistir. E o McGregor fez isso muito bem, né? Um exemplo agora, tem um americano chamado Colby Covington, que é Ah, um babacão por completo, assim, cara. É assim, ele treina com vários brasileiros e tal. Isso que eu falei, 2017, ele veio lutar no Brasil contra o Demian Maia. Demian Maia, talvez tu conheça, tal. conheço, conheço, Inclusive, conheço. Demian Maia aqui, Ah, sim, tá, eu não tinha nem reparado, mano, é verdade. tá no cenário aqui o Demian. E aí esse Colby Covington, ele tava na última luta do contrato, o UFC tinha avisado para ele que ele ia ser demitido. Falou assim, basicamente, a gente não vai querer renovar o seu contrato, valeu, obrigado. Porque ele não chamava atenção, né? Ele veio no Brasil, ganhou do Demian, catou o microfone dentro do octógono e começou a falar umas besteiras, cara. Chamou o Brasil de país imundo. É Cara, ele saiu mesmo? vaiado. Eu tava lá no Mentira, dia. mano. Ele saiu vaiado, escoltado, porque a galera começou a jogar copo, jogar tudo em cima dele, porque ele começou a xingar todo mundo com o microfone na mão. Escroto, mas deu certo. Eu, Ganhou lógico que deu. visibilidade. Uma luta depois, estava disputando o cinturão. Ganhou do Caraca. Demian, se eu não me engano, cara. Se eu não me engano, ele ganhou do Demian e depois já foi disputar o cinturão. Ele já estava no ranking, né? Ele não era um completo, desconhecido, nada disso. Sim. Mas não era famoso, nada. O público Não, médio não, não conhecia ele. não ia chegar no cinturão tão Não cedo. ia, exato. Ganhou, enfrentou o Rafael dos Anjos, o brasileiro ganhou o cinturão interino, enfim. Só para resumir, por que eu contei essa história? É um cara que entendeu que ele tinha que chamar a atenção de alguma maneira.
Só que ele não tem carisma, então ele fica só tonto. O McGregor, a galera odeia, mas ao mesmo tempo você gosta de ver o McGregor falar, porque é É natural, isso. as sacadas que ele tem são inteligentes, ele é muito inteligente. Esse Colby Covington, ele adotou um personagem que é só escroto. Só Entendi. escroto, mas nada, não é engraçado, não te cativa, você não quer ver ele lutar, não tem nada de. Aliás, você quer ver ele lutar porque ele é um excelente lutador, mas assim, o personagem não atrai, porque nada adianta você adotar alguma coisa que não passe verdade, que não saia natural, senão também você vai ficar Cara, manchado à toa. o caso do McGregor, eu lembro de quando tava ocorrendo tudo. Eu lembro daquela situação dele eles estarem na coletiva, ele pegar o cinturão e, tipo, roubar o cinturão. Aquelas loucuras toda de jogar cadeia. As loucuras que ele fez a porra toda, né? As maluquices que ele fez. E, mano, eu ficava com ódio dele, com a raiva. Falei, mano do céu, como eu quero que esse cara, tipo, o Aldo destrua ele, trucide ele. E aí, tipo, rolou a luta, tudo aconteceu o que aconteceu e tal. E aí depois eu parei pra pensar, eu falei, mano, esse cara é um gênio, velho. Esse Ele é. cara é um monstro, porque eu entendia o que ele tava fazendo, eu sabia que era marketing, tá ligado? Eu sabia. Mas ele conseguiu, mesmo assim, fazer eu sentir raiva do que ele tava fazendo. E depois eu entendi, eu falei, cara, esse cara chegou onde chegou porque ele foi um puta marqueteiro, tá ligado? Não que ele lute mal, tá ligado? Ele luta bem. Perdeu várias depois. Ele luta bem. Mas assim, ele fez aquilo que eu tenho certeza, que tem cara nas categorias de base que com certeza derrubaria um cara que tá no ranking hoje. Mas não Com vai chegar por certeza. 1 milhão de coisas, tá ligado? Porque precisa fazer mais lutas, porque precisa pegar carisma, porque precisa ser conhecido pelo público, porque precisa ser um showman. N O, coisas, tá o, ligado? o lutador entendeu, ou na verdade já deveria ter entendido, para quem ainda não captou, que hoje não, o esporte mudou, cara. O mundo mudou, o esporte mudou, evoluiu. Não existe mais você. Eu não tô falando de preferência, não tô falando que hoje é melhor, que hoje antigamente era pior, ou que hoje é pior e antigamente era melhor. Tô falando isso, tô falando que é diferente, gosto cada um vai optar. Mas o esporte mudou. O MMA nessa linha do entretenimento, você tem que saber que não basta você entrar lá dentro do octógono, vencer e sair, voltar para casa. Você tem que engajar, você tem que fazer público nas redes sociais, você tem que fazer as pessoas falarem o seu nome. É isso. Porque nada adianta você ser um fenômeno e ninguém quiser te assistir. Entendeu? Então as pessoas têm que querer assistir. Eu não sei se foi o Mike Tyson, me perdoa até a falha aqui, mas teve algum lutador bastante famoso que falou isso uma vez, que falou que no fundo, nada adianta você ser um gênio se ninguém bota a bunda na cadeira para assistir você lutar. Então, não adianta, você tem que chamar atenção de alguma maneira. E chamar atenção não precisa ser necessariamente xingar alguém, nada de cada um tem o seu jeito. É porque, repetindo, se você ficar forçando um personagem a xingar alguém por xingar, vai ficar falso, você também não vai conseguir engajar de jeito nenhum. Então, assim, você tem que, de alguma maneira, porque cada ser humano, obviamente, é diferente, tem a sua particularidade, você tem que entender o seu jeito, de alguma maneira, estudar com a tua equipe um jeito de atrair atenção. Pode ser bancando um cara bonzinho, pode ser o cara gente boa, você tem que chamar atenção, não basta apenas Ser um bom vencer. lutador hoje. Tem uma rede social ativa, faz stories lá com as pessoas, bota caixinha de pergunta, responde a galera nos comentários, faz alguma coisa. Tem muito lutador abrindo canal no YouTube, algo muito legal mesmo. Faz Aliás, alguma coisa para as pessoas. se você tá assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo do Vitor, primeiro, vá assistir, que vale Nossa muito a pena. senhora, E verdade. segundo, ele falou do canal dele, velho. Ele tá retornando, ele tá com uma ideia muito foda, que eu falei pra ele, mano, faça que vai ser maneiro. Porque ele avalia as lutas, né? Ele Dos avalia umas. amadores, né? E ele falou que quer começar a avaliar a luta amadora. Pra galera mandar vídeo Eu pra vi ele que ele isso. vai começar a avaliar. E isso é maneiro. Porra, pra um cara que tá começando. Exemplo, Sensacional. vamos supor que eu fosse bom de luta, né? Eu tenho um vídeo. Imagina que eu faço a luta. O Vitor vê e fala, cara, tá excelente. Vou até passar pra frente, porque alguém pode te contratar. Tu pode fazer parte do time X. Tu pode começar a treinar com não sei quem. Então, mano, é um Acaba visionário, sendo que velho. até uma peneira, né? Fazendo uma analogia com o futebol, né? Claro. Exato, No exato. futebol, treinos lá de peneira, você acaba selecionando como se fosse uma base de olheiro, cara. Você divulgar aquilo numa plataforma gigante, igual é o canal do Vitor, que está com quase 400 mil inscritos, se eu não me engano. Embora esteja inativo, né? Eu sempre falei com o Vitor, vai produzir. Teve uma época até no começo de 2019, não, final de 2019 ou começo de 2020, alguma coisa assim.
a gente começou a produzir uns vídeos lá pro canal do Vitor, eu e ele, inclusive, análise de luta, essas coisas. Mas aí acabou, as agendas acabaram não batendo e não deu. Mas eu falei pro Vitor, cara, esse canal que você tem, com esse tamanho, é uma parada assim, uma mina de ouro que ele tem na mão ali, né, cara? É uma É fonte isso. gigante de conteúdo, de oportunidades, né? Igual você bem citou. Um cara ser analisado ali é realmente uma sacada muito foda. E aí você vai moldando o seu caminho, o seu nome, né? Exato, exato, cara. Eu acho, bom, é que nem se falou, hoje tem o entretenimento, hoje tem os lutadores youtubers ou instagramers, e tem que, hoje virou isso, você tem que participar desse jogo pra você estar dentro do mercado, entendeu? E o UFC entendeu muito isso, o Dana White entendeu muito isso, Tem que só que dançar conforme a banda toca, né? eu acho que tem lutador até que passa um pouco, eu vi que você fez um vídeo faz pouco tempo, não tão pouco tempo, mas que deu o problema do John Jones, que meteu uns tweets de que ele Ah, foi queria lutar. agora, Foi o semana, quê? Faz duas semanas? Uma semana? uma semana e pouco, é. É. Ó, E isso reverberou desculpa, de alguma forma já? Deu em alguma cara, coisa? desculpa até te interromper, mas você citou um ponto que é muito bom, que vai exatamente de encontro com o que a gente está falando. John Jones é um gênio dentro do octógono. E- Genial. Para muitos é o maior de todos os tempos. Para mim é, inclusive. É o maior de todos os tempos. Só que não vende pay-per-view, cara. O John Jones nunca passou de 1 milhão de pay-per-view vendido É dos mesmo, eventos cara. dele. Não tinha ideia disso, Então, velho. exatamente, é o que a gente falou. Claro que ele chegou num patamar que ele é uma exceção, né? Mas tanto que ele tá pedindo um aumento para disputar o cinturão dos pesos pesados e os caras não estão querendo dar o que ele tá pedindo por isso, porque, cara, você não vende o suficiente para a gente te pagar isso, mesmo ele sendo um fenômeno. Sim. Você entendeu? Então vai exatamente de encontro a isso, de como saber se, de Se, alguma é, maneira, eu não que ele acho não que. tenha se promovido, porque, igual eu disse, o dele é uma exceção. Não levem um caso de John Jones como regra, porque é uma exceção completa, é um fora de série, enfim. Eu acho que aquilo que tu falou, o John Jones, com certeza ele percebeu, se a gente tá de fora percebeu, ele percebeu, que tem uma situação do marketing ali envolvido, entendeu? E eu É que acho ele que fez muita cagada fora do octógono também, então, né? eu acho que esses tweets dele foi do tipo assim, ele quis fazer um boom, tá ligado? Ele quis reverberar, quis que a galera fosse brigar pra começar a dar aquela o o cara que foi chamado pra lutar com ele falar assim, quero o John Jones também e começar a virar um boomzinho. Só que Dana White já foi Exatamente. boom, já cortou, falou não, não é isso. Não é isso que eu quero. Se eu É uma, fosse ten- tu, é eu uma, emagrecia e voltava pro teu. uma Foi foda. tentativa, né? De alguma maneira. Foi foda, não é? Se eu fosse você, eu corria. Foi É, muito filho é, da é, mãe, velho. a Dana White adora fazer isso. É uma tentativa de chamar atenção, né? Tá certo, Twitter. Cara, no Brasil, os lutadores brasileiros não usam muito o Twitter. A gente não tem muito essa cultura aqui, né? Sim, eu sou ruim Porque de Twitter, viu? Tô eu, tentando cara, agora, mas sou ruim. eu tenho o meu lá, mas eu entro só para acompanhar a notícia. Eu não, é raro eu postar alguma coisa. Eu acho que Twitter é uma rede muito do ódio. As pessoas são muito bravas lá, não é para mim, não. Então, Se eu, tenho isso também, ah, cara. eu acho a cor verde mais bonita que a amarela. Nossa, aí vai chover gente falando, a amarela é mais bonita. Então, Tá. pô, eu não. Isso é amarelofobia. É amarelofobia. Então, tipo assim, eu acho Twitter uma rede do ódio, assim, sabe? Mano. Eu não compro. As Tá. pessoas não respeitam opiniões alheias, cara. Não respeitam opiniões alheias, não. Opiniões diferentes da sua. Cara, eu vejo muita gente falando coisas, às vezes eu olho e falo, puta, que besteira. Mas você acha que eu vou perder meu tempo pra ir lá e falar, tá falando? Deixa o cara, é a Cara, opinião dele. eu entrei no Twitter. Eu acho que eu tô com. Vou fazer 32 agora em abril. Quando for esse vídeo pro ar, provavelmente eu já fiz aniversário. É, e aí, eu tava no. Cara, não lembro quando foi. Acho que eu tinha uns 16 anos, velho. Eu vou fazer 32 agora. Acho que eu tinha 16, 17 anos. Foi bem no começo. Já era uma. 2009, né? Mais ou menos quando abriu. Eu entrei nessa É, época também. foi uma parada assim. E já era um bagulho de ódio. Eu lembro de entrar no Twitter e a Nintendo. A galera vai saber. Era um pouco antes do Nintendo. Era o Nintendo Wii ou o Nintendo U. Um dos dois. E eu vi uma propagandinha lá da Nintendo, pá. E tipo, a Nintendo continuando ser aquela parada. Não evoluindo os gráficos, mas mantendo a realidade deles ali. O formato que a Nintendo sempre foi.
E aí eu Sei. comentei, pô, Nintendo sem na Nintendo. O maluco de baixo, que veio comentar o bagulho, esses caras, não sei o que, me xingou tanto, velho. Eu não liguei, tá ligado? Eu falei, mano, não quero participar desse bagulho. Eu falei, cara, mas tipo, eu não falei nada. O cara não sabe se isso foi ruim ou se isso foi bom. Tipo, eu podia falar, ai, puta, Nintendo sem na Nintendo de novo. Ou eu falei, caraca, o Nintendo sem na Nintendo. Tipo, ele nem sabe o que eu quis dizer. E ele, Exatamente, tipo, não sabia. Só ele foi criticou. Não, é odiando já. foda. Tá Eu ligado? entrei nessa época no Twitter, 2009, aí fiquei até 2011, 12, aí eu apaguei, excluí minha conta, falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Aí agora em 2016, 17, eu voltei porque, querendo ou não, é uma fonte muito boa de informação, e é o que eu falei, o brasileiro, pelo menos os lutadores, não tem muita feição com o Twitter. Tem um ou outro que tem, mas e a maioria fala para o público inglês, né? Sim, O Gilbert Durinho, por exemplo, é um desses, o Vicente Luque e tal. Então eu acompanho porque para MMA, o público americano, os jornalistas americanos, os lutadores, postam muito ali, né? Então eu acompanho como fonte de notícia. entendi. Apenas isso. Não uso para postar, para dar minha opinião. Raramente, raramente. Sei lá, uma vez, duas vezes por ano e olha lá. Mas eu entro diariamente para ler as informações. Porque fora isso, não é para mim. Não, eu até Nossa, a dei. galera, Na galera é muito descrição, agressiva. na descrição Eu- do vídeo eu te deixo meu Twitter, tá aí, @Rafael Ribal. Mas, assim, hoje eu tenho 5 seguidores no Twitter. Eu não, assim, não passei pra nenhum amigo, nada. É Ah, tipo, não, é. não, não, Eu tenho acho que 200 lá, mas assim, é só a galera que conhece, assim, do canal da luta, é, assim, mas tanto que na minha bio lá do Twitter tá, apareço raramente por aqui. Eu deixei fixado lá pra galera ver, tipo assim. tá claro já. Se quiser me encontrar, vai no canal do YouTube, no Instagram, alguma coisa assim. Twitter pra mim é só uma fonte de informação. Cara, bom, pra gente já chegar aos pontos finais, porque hoje tu tá ferrado de entrevista, não quero te dar Nossa, hoje tá mais foda. trabalho. E tá assim, cara, eu quero primeiro te perguntar, antes da gente entrar no caderno de perguntas no quadro final, te perguntar, tem algum cara, um brasileiro ou uma brasileira e um gringo, um gringo é foda, né? É muito preconceituoso, ninguém gosta mais que essa palavra gringo, um estrangeiro que você queira entrevistar, tem alguém que tu fale, puta, eu queria falar com essas pessoas. Cara, tem duas pessoas que eu tô tentando e Hum, que eu já bati na trave, mas que eu tenho fé que vai dar certo em breve, que é o Anderson e a Amanda. O Anderson puta, legal Silva demais. e a Amanda. Legal, A Amanda, esse final de semana, inclusive, que a gente tá gravando, a esposa dela vai lutar legal. e ela tá em Las Vegas como corner, e um dos caras que estão com ela de corner lá é um dos treinadores da América Top Team, e que o cara acompanha meu trabalho, eu acompanho dele como treinador, então a gente se conhece, segue no Instagram, no WhatsApp. Eu pedi para ele até falou: a Amanda já meio que aceitou, mas agora não, porque tá com a Esse não é o luta momento, da né? Nina, deixa um pouco mais para frente. Então eu tô na fé de que vai dar certo, que vai sair. Mano, E o se An... ela ganhando a luta, tu tem quase certeza e- que rola. então, Tem que então, torcer exatamente. muito, mano. Tem que torcer muito. E o Anderson, né, cara? O Anderson, tenho contato da assessora dele. Eu sou bastante amigo na última luta do Anderson, chama Roberto Neves, né? Roberto Facada, um lutador brasileiro que tá morando nos Estados Unidos, que é sparring do Anderson, né? Principal sparring do Anderson, desde a época da Tina Nogueira e tal, e é um amigaço meu, assim, do mundo da luta. Que legal. Fui para lá agora nos Estados Unidos trabalhar em outubro, quando o Anderson lutou, e aí a gente assistiu a luta junto, fizemos um churrasco lá e tal. E eu quase consegui chegar no Anderson, mas aí é difícil também. Ele acabou perdendo a luta, acaba dando Aí uma já era. pausa. É. Mas a assessora do Anderson deve me achar o cara mais insuportável do mundo. Porque pelo menos todo mês eu mando uma mensagem. E aí, Só, fulana, só pra te vamos falar com o Anderson? recordar, tô aqui ainda, hein? Exato. Não, eu tô, cara, desde aquela época, eu tô desde outubro pedindo Então, para gravar com ele. A mas gente tipo tá em assim, ó. abril e Tamo eu já aí, lembra de mim, se é, precisar. é, ela falou: quando o Anderson voltar, a gente tenta alguma coisa, mas um dia eu consigo, eu vou encher o saco, eu vou ganhar na insistência. Deixa eu te falar assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo de vinho tu gosta? Vou te mandar um aí. Vai, ó, só. Basicamente isso, porque tá É. difícil, mas eu vou encher o saco ali, um dia eu consigo. E tem algum estrangeiro que tu curta, cara, que tu fala assim, puta, eu queria falar tipo John Jones, não sei. Cara,
Assim, que seja possível ou não? Assim, sonhar alto. Porque Sonha sonhar alto. baixo e sonhar alto é a mesma coisa, Sonha né? O alto. pessoal Sonha fala, né? alto. É, tem que sonhar alto, mano. Tem que mirar em Cara, cima pra tentar. eu gostaria de falar um nome que vai fugir um pouco assim, que é o Stipe Miocic, que é o ex-campeão peso pesado, que perdeu agora do Francis Ngannou. Tá, tá, Perdeu tá. agora, no finalzinho de Sim, sim. março. Que para muitos, inclusive para mim, é o maior peso pesado da história do MMA. Os números dele, as vitórias, bateu todo mundo que ele podia. Inclusive o Ngannou que ele perdeu, ele já tinha vencido. Nocauteou Cigano, nocauteou Verdun, nocauteou Overeem, Mark Hunt, nocauteou todo mundo. Eu realmente acho ele o maior peso pesado de todos os tempos. E é um cara, assim, que você acompanha as redes sociais dele, é fantástico, assim, simplão de tudo, tranquilão. O próprio Ngannou também. Mas o próprio Ngannou, acho que eu ficaria nesses dois. Os dois seriam dois caras que eu gostaria de bater um papo, mas aí já é um pouco mais difícil. Tá, mas, cara, eu acho assim, tu tá dentro do mundo da luta, querendo ou não. Claro que tu não É, tem, um assim, dia. tu tem acesso, tu não consegue acessar o Anderson ainda, mas tu tem acesso, tipo, tem vários caras que são amigos seus, e pai, e treinadores. Então ali, mano, vai chegar, vai chegar. É uma questão de Tomara, continuar, tomara. continuar que chega. E, meu, é maravilhoso. Cara, Não, eu vou. quando voltar os eventos em loco, a oportunidade aumenta, né? Porque você estando lá, É muito em mais loco, fácil. é muito mais fácil, né? Tipo É assim, é que quando muito. quando eu falo entrevistar, eu falo no sentido de uma exclusiva, porque Media Day você consegue participar, o UFC te promove, né? Sim, sim. O UFC, tem um Media Day online ou no dia do evento, você consegue ir lá fazer uma pergunta pro cara. Por exemplo, já fiz pergunta pro Anderson, pro Belfort, pro Anderson, mas era Media Day com vários outros jornalistas juntos. Você levanta, você Sim. pergunta. Ou na semana de UFC, né? Que tem a Fight Week, tem uma salinha onde cada lutador do card principal fica numa cadeira. Tipo assim, ó, eu tô sentado aqui nessa cadeira e do lado tem outro, do lado tem outro, do lado tem outro. E cada jornalista vai aonde quer. Aí nesse modelo, eu já entrevistei o Anderson, o Vitor, Belfort, a galera. Mas é diferente, né? Você não tá você. O cara, às vezes o cara nem sabe, nem olha pra tua cara, porque tem tanta gente perguntando E que o deve cara ser muito responde. chato, que deve ser as mesmas Não, perguntas várias vezes, cara. exato, é maçante pro lutador. O cara tá ali antes do almoço perdendo peso, porque Ó, geralmente é na quinta-feira, a pesagem é na sexta. Ou seja, o cara tá perdendo peso, desidratando, tem que ficar ali. Tipo, por exemplo, aí o cara acabou de sair, eu chego, eu não sei o que o cara perguntou. Aí eu vou e faço a mesma pergunta, tipo assim, sem saber, sem intenção. O eu cara vou, eu deve vou, olhar e falar: puta merda, de vou novo, te dar né? um, vou te Pergunta. dar uma ideia, uma maluquice. Mas vou te dar uma ideia. Pra tu gastar com um cara, não vai gastar com todo mundo também. Chega pra um, quando estiver nessa situação, chega pra um lutar, eu faria isso. Então você que tá ouvindo também aí, eu sou desse tipo de maluco. Eu chegaria, todo mundo perguntando, eu ia lá pro cara e falava assim, se liga, o que que tu gosta de comer, velho? Aí o cara, tipo, com certeza ele ia dar Chama uma, pô, atenção. que porra é? Não, acabando a luta, vai ter o rango pra ti ali. Eu faço questão. Aí o cara vai se ligar em ti. E aí tu podia deixar um cartãozinho assim, e eu quero conversar contigo com mais calma. E deixa lá. Mano, é um tiro, tá ligado? É um tiro, às vezes dá Com- certo. Vai comprar a entrevista com uma pizza de calabresa. É, tipo, chega com a marmitinha assim, ó. Tá aqui, Um ó. cheeseburger depois da pesagem, os caras morrendo de fome. Não, mas tu fala depois da luta. Fala, o que tu curte comer depois? Puta, churrasco. Vou arrumar churrasco. Mas tá no Japão. Vou arrumar churrasco no Japão, velho. Vou te conseguir um churrasco. Eu vou É fazer uma essa boa, carne pra ti. vou anotar no caderninho de estratégias. De loucuras. Cadeira De de loucura. loucura. É, porque é um jeito de chamada. Porque, mano, com certeza o cara chega lá e fala assim: tá, como tá sentindo pra luta? Qual é a sua estratégia? O que você tem mais Fica, medo? Você vai manter a luta em pé, vai manter ela no chão? Você sabe que ele é que é um wrestling. E aí? E aí os caras fica, falam, isso. fica maçante, realmente. Por isso que É, eu falo, tanto que as respostas de um Media Day nunca rendem tanto. Então, por isso que às vezes eu nem participo tanto. Participo assim, quando é alguma coisa mais assim, uma pergunta específica sobre algum assunto e tal, mas um bate-papo que eu gosto de chamar não rende, então acaba não compensando. eu tentaria fazer o inusitado por cara se ligar em mim. Na hora que ele se ligou em mim, ó, tá aqui, ó. Depois, ó, É, manda uma tem, mensagem. tem que chamar atenção de algum jeito, né? Depois vamos conversar, porque assim, eu tenho 20 perguntas pra te fazer. Uma só não dá tempo, então eu vou te trazer um rango. Tipo, eu vou te trazer uma parada aqui pra tu relaxar. Não, você grava com ele comendo.
É Batendo papo com o isso. cara. Ou tu descobre que o cara é tipo, puta, tu vê nas redes sociais o cara é fã do, não sei, Vingadores. Aí tu leva um pôster. Irmão, tá aqui, ó, pra ti, ó. Que isso? Aqui, eu sei que tu gosta. E vaza, deixa aqui o cartãozinho e vaza. Saber como chegar, né, mano? É, são riscos, mano, mas vai ser diferenciado, entendeu? Tudo é Cara, estratégia. mas, porra, obrigado por trocar essa ideia. Eu vou entrar no caderno de pergunta, aquela coisa que eu já te expliquei, a funcionalidade do caderno. Sempre começam com perguntas fáceis, Tô com simples, medo já. que tu vai falar, pô, que idiota, e realmente é, e depois ela vai te fazendo pensar. Então é normal que chegue uma pergunta e fala, calma aí, deixa eu pensar. É Show. básico. Então Bora. vamos ao caderno de perguntas, que é um bate-bola, é uma troca de ideia rápida. Cara, seu nome, Laerte. Nome idade, inteiro? Laerte. Não pode ser só Laerte. Laerte Viana, né? Eu tenho. Eu tô só tirando um alarme aqui, cara, que ia tocar agora que eu lembrei, tá? Só pra Tá não atrapalhar a tranquilo. entrevista. Não, E, tranquilo. idade 28 anos. O que você faz, cara? Profissionalmente, faço vídeos, Profissionalmente. faço produção de conteúdo. Produção. Se você não estivesse fazendo isso, você estaria fazendo o quê? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e eu, sinceramente, até hoje não consegui uma resposta. Não sei, cara. Eu sou uma porta para matemática, para exata, essas coisas. Eu me vejo realmente, só me vejo isso, escrevendo e entrevistando pessoas. Maravilhoso. Qual sua maior vergonha, cara? Cara, eu sou tímido, como um geral, por mais que contraditório que possa parecer, né? Alguém fazer vídeo para centenas, dezenas, milhares de pessoas, eu sou um cara tímido. Eu tenho vergonha de, não sei, eu tenho vergonha de deixar alguém constrangido, sei lá, fazer alguma pergunta que a pessoa entenda mal, alguma coisa do tipo. É estranho. Realmente estranho. Cara, um medo seu. Perder meus pais. Excelente. Um objetivo. Ser referência na área. O que você teria feito diferente se você pudesse voltar atrás? Começado antes no YouTube, sem dúvida nenhuma. Acho que eu demorei. Comecei em 2020. Talvez eu sou um cara que eu costumo não ter arrependimentos, porque tudo é ensinamento, né? Até quando você toma uma atitude errada, você aprende com aquilo. Mas eu acho que eu demorei para começar no YouTube. Ou não, ou de repente esse era meu tempo. Se eu começasse antes, talvez eu não tivesse pronto igual eu me sinto hoje, e ainda com a evolução que eu tenho para evoluir, né? Cara, eu vou te falar que essa situação eu fico pensando. Eu comecei em março do ano passado, só em agregadores. Só por áudio. E eu fiquei pensando, por que eu não comecei antes no YouTube? Tanta entrevista boa que eu perdi. Aí eu parei pra pensar e falei assim, eu não tava preparado. Talvez é isso, cara. Talvez é. Hoje eu me sinto. Hoje, abril de 2021, eu já me sinto muito mais preparado que eu estava em maio de 2020, quando eu comecei. Imagina se eu tivesse começado em 18, 19, de repente eu teria queimado alguma etapa, não sei. Então, tudo tá no tempo certo. Mas talvez eu possa colocar isso. Eu poderia ter Perfeito. arriscado antes. Acho que é isso. O que você nunca contou, cara? Em que sentido? Se você quiser. Pode ser uma coisa da sua escola, pode ser uma coisa estranha da sua vida. Pode ser, tem uma pinta aqui que ninguém. Qualquer coisa. O que você nunca contou? Que a galera que Caraca, te vê não sabe. essa é dura. Eu nunca contei, cara, não sei, alguma mentira de repente que eu tenha contado na vida, eu nunca contei para pessoa. Alguma mentira que eu tenha escondido, todo mundo um dia já mentiu na vida. Acho que bate pronto assim, cara, eu não consigo pensar em É, nada assim, não. olha aí. Viu? Falei que piorava as coisas. Essa me pegou. Qual a sua melhor lembrança, cara, de vida? Melhor lembrança de vida? Cara, eu tenho umas memórias boas. Eu sou corintiano. É, Como eu falei, Nem todo mundo é perfeito, né, cara? eu era muito, principalmente time do Corinthians agora, tá longe de ser perfeito, muito ruim, inclusive. Eu tenho lembranças boas de assistir no jogo, assim, em casa, com meus pais, assim, com a Legal. família como um todo. Eu gostava, era uma coisa que era bastante marcante, assim, domingão assistir jogo do Corinthians. Olha aí. Um corintiano nato. Né? Até hoje, né, pro cara ser até hoje é nato, porque tá difícil. Cara, que nem eu te falei, eu brinco porque eu brinco com todo mundo, mas eu não tenho ideia do que tá acontecendo no futebol. Não sei. Eu. Eu acompanho muito por cima também, cara. Hoje em dia, antigamente eu era viciado, assim, sabia a escalação de todos os times. Hoje eu
Mano, eu não Mal sei a sei do diferença de, tipo Corinthians. assim, Copa América, nada, não manjo, realmente não acompanho. Então, eu falo pra brincar aí, corintiano, você que já quer me bater, fica tranquilo. É, vai ter algum corintiano. Ah, para de falar do meu Corinthians. Fica tranquilo, porque eu apanho fácil. Então, não vai ser difícil pra você, vou apanhar tranquilo. É, cara, e pra finalizar, o que você esperava desse papo? Esperava isso, cara. Esperava um papo solto, leve. Eu tinha assistido o do Vitae, tinha gostado da maneira que conduz a entrevista e não esperava menos. Na real, era exatamente essa a proposta. Eu sabia que era isso, um bate-papo para falar não só sobre o lado profissional, mas como o lado pessoal como um todo e cumpriu as expectativas. Realmente bem Da- bacana. Nem, ó, 3 horas da tarde a gente começou, era 1 e pouco, nem viu o tempo passando. Show de bola. Atualmente aqui, eu não sei como vai ficar na edição final, mas atualmente a gente tá com 1 hora e 12 minutos, velho. Aí, De nem vi conversa. passando, cara. Então que bom, Realmente. cara. Fico feliz que foi uma coisa relaxada pra ti, que foi tranquilo. Espero que a gente possa se falar mais vezes. Eu acho que é um cara, algumas pessoas falam isso, é um cara que a gente pode se falar no futuro, novamente, pra ver qual é a sua nova visão do mundo Com MMA certeza. e quais os objetivos que tu alcançou aí, que é importante, cara. Eu acho que o teu trabalho é muito legal, real, não tô falando pra falar não. O teu trabalho é muito legal como entrevista. Você, que nem eu te falei, quando a gente começou. O meu é realmente um bate-papo, tem umas perguntas, é uma entrevista, mas é muito mais descontraído e o teu lado é muito mais profissional, tá ligado? É muito mais sabendo, levar com uma pauta levada, sabendo exatamente como falar com os lutadores. Eu acho que isso te dá uma credencial para você seguir em frente e conseguir outros lutadores. Tenho certeza que o Anderson, mais cedo ou mais tarde, vai ser um papo que a gente vai ver no teu canal, com certeza. No teu canal não, né? No canal Super Lutas, não quero cruzar essa linha. Então no canal Super Lutas vai ser um conteúdo que você vai conseguir, certeza. Cara, muito boa sorte aí na carreira. Siga em frente. E quando tu tiver um VIP aí do MMA, tu me arruma aí. Tu consegue uma entrada aí pra mim que tá sossegado. Uma credencialzinha para um É, UFC, uma um leve assim eventinho. de. Como é que fala? De. Pessoal que entra pra entrevistar? Caraca, É eu esqueci. credencial mesmo. De Só fala imprensa. credencial. Imprensa. Imprensa, credencial Não, de imprensa. A gente cara, compartilha. foi um Rafa, prazer demais, obrigado, mano. cara. Prazer é meu. Obrigadão pelo papo. Tu tem aí meu Instagram, WhatsApp, sempre que precisar, seja para de repente se quiser chegar em alguém, se eu puder ajudar, te Claro. encurtar o caminho, né, igual a gente sempre fala, pode contar comigo aí. Obrigado pelo espaço. Assim que sair, eu peço para me mandar, eu vou divulgar lá no canal dos Superlutos para o pessoal lá que acompanha vir assistir também, seguir o seu canal. Então, novamente, obrigado pelo tempo aí. É sempre bom bater um papo com quem sabe conduzir um papo bacana, sempre válido. Valeu. Cara, eu que te agradeço demais de verdade pelo seu tempo. Que nem eu falei aí, galera. O cara tá com 3 entrevistas, com 3 lutadores diferentes, tá falando comigo. Então, assim, é um cara realmente que tá trampando, tá indo atrás. É um conteúdo muito legal. Se você curte MMA, mas eu não curto só entrevista. Não é só entrevista, cara. Vai lá, tem conteúdo sobre notícia. Tem, que nem eu falei, essa parada do John Jones, eu descobri por causa dele. E foi uma parada de Twitter, tá ligado? Foi uma notícia que veio de tweetada, de tretinha ali dos caras. Então é sempre legal você acompanhar esse conteúdo diferenciado, tá? Vai lá no Super Lutas, acompanhar o canal do Laerte. Então só entrar no YouTube, Super Lutas, você vai encontrar lá. Pô, quero seguir o Laerte também no Instagram. Isso é importante demais pra mim e pra ele. Então siga lá, ó. Tá aqui o Instagram dele, Laerte Viana. Calma aí, falta. Venâncio. A Laerte Viana Arroba Venâncio. Laerte, arroba Laerte Viana Venâncio, tudo Tá aqui junto. embaixo, Se ó. digitar lá Laerte Viana já deve aparecer também. Si- E Siga show de lá. bola, sigam lá. Lá eu falo de MMA, falo de tudo, mas tem muita coisa besteira da vida pessoal também, mas quem quiser acompanhar mais de perto, tá É, lá. é sempre importante pra gente, então não esqueça de seguir a gente no Não Se Discute Podcast no Instagram. É demais importante, porque assim, pra ele conseguir mais entrevistas, pra eu conseguir mais entrevistas, as pessoas olham números, cara. Querendo ou não, as pessoas olham. E sempre tem conteúdo diferenciado no Instagram, então entra lá, sempre tem enquete. Eu solto pergunta pra fazer pro convidado. Muitas vezes eu esqueço, mas várias vezes eu solto. Então perguntas já foram respondidas. Então, gente, entra no Instagram, é importante. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquelas coisas que o youtuber pede pra você direto. Ei, sininho, curte aí, dá um like, compartilha. Faz essas coisas todas. Eu sou velho, não manjo dessas coisas, mas vocês sabem o que eu tô falando. Então entra lá, faz tudo isso.
E muito obrigado para você que ficou ouvindo até agora. Até a próxima e tchau.